Se você é uma pessoa que está antenado no mundo das notícias, com certeza viu essa última nova sobre o que são os corpos alienígenas divulgados no Congresso mexicano, que aconteceu no dia 13 de setembro de 2023. Para alguns, isso é uma novidade gigantesca, algo que está chocando o mundo. Segundo os homens da audiência no Congresso mexicano, esse corpo aí que você está vendo é de 1000 anos atrás e é um corpo não humano que está aqui na Terra. Porém, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui 5 fatos históricos que comprovam a existência de alienígenas no passado da humanidade. Muitos dizem que comprova, outros dizem que indica. Eu vou te mostrar 5 acontecimentos ao longo da história que fazem as pessoas terem essa dúvida para você ter esse entendimento, tirar suas próprias conclusões. E por isso, vamos viajar para dentro da história bíblica, porque ela é cheia de relatos de antigos profetas, de seres, criaturas, contatos humanos com seres de outros planetas. Desde a serpente de Adão e Eva até a história de Ezequiel. Bom, veremos tudo isso nesse vídeo aqui, então vem comigo. Fala pessoal, olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Renato e é um prazer imenso ter você por aqui. Vou deixar aqui do lado o meu Instagram, @orenatogeneroso, para você que quer aprender um pouco mais sobre tudo que eu falo aqui, só que direcionada a fatos do cotidiano. Me segue lá que eu tô postando vídeo toda semana. Se você gosta de aprender um pouco mais, de saber um pouco mais sobre assuntos que não são divulgados na grande mídia, inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Me dá essa força. Deixa o seu like para me ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E por favor, deixa o seu comentário, me dizendo o seu ponto de vista, me dá a sua opinião. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, escreve o que você acha, tá bom? Agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Quando estudamos as antigas mitologias, as histórias de antigas culturas e antigas civilizações, nós vemos muitas semelhanças entre elas. Semelhanças entre povos que não tiveram contato entre si, contando versões muito parecidas de suas origens, como por exemplo, o fato de que todos os deuses de todas as antigas civilizações, desde o povo maia até o povo sumério no Oriente Médio, até o povo nórdico viking, até o povo na África, até o povo no Egito, na Ásia, na Índia, enfim, todos esses povos que antigamente acreditavam em deuses, diziam que esses deuses eram seres que desceram dos céus para a terra e ajudaram o ser humano primitivo, dando a eles conhecimentos, ensinando a escrita, a agricultura, matemática e todos os conhecimentos necessários para o ser humano se desenvolver. Só daí já abre 1 milhão de precedentes. Existem muitas evidências históricas que mostram isso, que mostram acontecimentos de personagens da história, das histórias dessas civilizações tendo contato com seres fisicamente que desceram dos céus. Esses acontecimentos que eu falei aparecem na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês 5 deles agora. Principalmente o Velho Testamento, pessoal, ele é cheio de relatos extraterrestres e fala até de uma espécie que existiu na Terra antes dos humanos. A primeira, então, é uma passagem da Bíblia em Êxodo, onde Moisés está no deserto com muitos hebreus, depois de fugirem do Egito, e eles estão ali no deserto e tal, e Moisés recebe um chamado de Deus para que ele fosse até uma montanha, que era o Monte Sinai. Ele vai até a montanha, demora 40 dias, fica 40 dias sumido e volta. Nesse momento, conta na Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia aí, assim como eu peguei a minha aqui para conferir esse estudo. Nesse momento, na Bíblia diz assim, que o Senhor desce do céu para a terra em uma montanha sagrada, com fumaça e fogo, grande barulho e temor, e todo mundo estava com medo. É nesse momento que Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos e depois de 40 dias ele volta, o pessoal fica lá esperando no deserto, ele desce da montanha, vai lá, mostra a tábua e tal. Isso, pessoal, para muitos estudiosos da ufologia, para muitos estudiosos que são teóricos da teoria dos antigos astronautas, que eu já fiz vídeo aqui no canal, é um relato que esse senhor que teve contato com Moisés era na realidade um ser vindo de outro planeta com alguma nave espacial, algo que fez barulho, tem motor, sai fogo, sai fumaça, entende?
Quando estudamos as histórias de antigas mitologias, o Deus que falava com Moisés, com Abraão, com todos os reis da Bíblia, de Moisés a Zedequias, todos, na verdade, em vez de se contatar com Deus Todo-Poderoso, estavam se contatando com um desses muitos seres que existiram e vieram para a Terra, segundo as antigas mitologias. E ó, se você já tá achando isso muito pesado, fica tranquilo que vai ficar mais. A última evidência histórica dessa lista aqui é sobre a serpente do Jardim do Éden. Você nunca se perguntou onde está a serpente do Jardim do Éden? Quem é a serpente do Jardim do Éden? E a segunda que eu quero trazer aqui para vocês, elas não estão em ordem cronológica, mas é sobre a história de Enoque. Enoque é um personagem que aparece em Gênesis, com uma citação sobre ele apenas. Ele é o pai de Matusalém e ele é bisavô de Noé. Enoque, segundo a Bíblia, foi arrebatado por Deus. Conta que foi levado aos céus. Porém, não tem mais nada sobre ele. Já no livro de Enoque, revela mistérios chocantes sobre a vida dele, sobre essa história. No livro dele conta que ele foi levado para o céu, sim, mas em uma carruagem de fogo. No livro ele conta sobre a história de vigilantes, seres que vieram dos céus para a terra, e esses vigilantes eram meio perdidos, não era como o Deus que falava com ele. São esses vigilantes que são os anjos caídos, que depois, segundo a história deles, segundo várias outras mitologias, fizeram filhos com as mulheres da terra. Começaram a fazer amor com as mulheres da terra. No livro de Enoque ele fala ainda, né, em uma passagem, que ele foi para o reino celestial, depois volta para a terra. Nesse momento, ele diz para sua família que irá retornar ao reino celestial. E seu filho pergunta para ele: pai, será que um dia irei te ver de novo? Matusalém da Bíblia pergunta isso para ele. E ele fala: os guardiões me disseram que retornarei à terra, mas milhares de anos terão se passado. Então, filho, não nos veremos novamente. Mas a curiosidade aqui, a ênfase que os teóricos dos antigos astronautas e os ufólogos dizem que é o mais chocante da história de Enoque, é sobre essas carruagens de fogo. Como assim, gente? Carruagens de fogo há mais de 5.000 anos atrás. Como pode isso, né? A terceira evidência histórica da Bíblia que indica a existência de seres alienígenas no passado da humanidade é um pedaço, alguns relatos que aparecem na Bíblia da história de Ezequiel, o sacerdote hebreu que teve contato com seres extraterrestres, seres de outro planeta, de algum outro lugar do cosmos, com toda certeza. De acordo com a Bíblia hebraica, Ezequiel estava próximo a um rio e disse que um grande redemoinho veio em sua direção. Ele o descreveu como um fogo que o envolvia, que vinha de algo que estava girando e pousou na frente dele. E de repente, desse redemoinho, surgem criaturas que ele as chama de querubins. Ainda diz na Bíblia, isso tudo que eu tô falando pra vocês está na Bíblia, diz que ele foi levado aos céus, conheceu vários lugares diferentes, viu vários lugares diferentes com esses seres, chamavam ele de criatura humana. Ei, criatura humana, isso aqui tá na Bíblia. Só que eles são chamados de anjos. E essa passagem bíblica da história de Ezequiel é mais um relato histórico que muitos ufólogos se apoiam para afirmar que era um contato com alienígenas. E se você tá se perguntando agora, meu Deus, mas e tudo que eu acreditei? Meu Deus, esses anjos então não existem? Então são extraterrestres? Calma, talvez até o final desse vídeo, no último ponto da lista, você tenha perguntas respondidas. No segundo livro de Reis, aparece também o profeta Elias. Conta alguns acontecimentos da vida dele nesse livro, e um desses acontecimentos mostra uma história bem semelhante à de Enoque e à de Ezequiel. Elias, em um certo momento, tinha contato muito forte com um anjo que dizia coisas para ele fazer. Essa parte da Bíblia conta mais uma vez que o próprio Yahvé levou Elias para o céu em uma carruagem de fogo, com um redemoinho em um carro de fogo, para ser mais exato, como está escrito aqui. Diz até uma parte de um amigo de Elias, Eliseu, que presenciou Elias ser levado, ser arrebatado ou abduzido, onde, segundo a Bíblia, os dois estavam andando, desceu um carro de fogo que os separou um do outro e Elias subiu ao céu em um redemoinho, enquanto Eliseu via e ficou gritando para ele. Olha só isso, gente. Mas beleza, agora eu vou chegar na principal, e essa aqui, se prepara, se você nunca ouviu nada sobre esses assuntos, agora que vem a mais embaçada, chocante e sinistra de todas. Olha só. E essa história está logo no início da Bíblia. Em Gênesis, na história do próprio Jardim do Éden, na história do próprio Adão e Eva. O Gênesis da Bíblia mostra que Adão e Eva estavam vivendo felizes no Jardim do Éden, até que um ser serpente aparece, dá um fruto a Eva, um fruto
a Adão e eles então despertam de sua inocência, de seus modos primitivos, começam a entender o que o ser humano realmente era. O livro da Bíblia nos dá a entender que a serpente é um ser humanoide que fala, que se mexe, que tem braços porque ele entrega a maçã e fica até de pé. Então, como se fosse uma serpente com o tronco de um ser humano, mais ou menos. E aí começam as semelhanças. Por quê? A história de um ser serpente não aparece apenas na Bíblia. Aparece em muitas histórias de antigas civilizações. Por quê? A Bíblia, ela é uma história das origens do povo hebreu, beleza? E do povo sumério. Vocês já vão entender já já. Um povo ali do Oriente Médio. Povos na América que nunca tiveram contato com esses povos contam que os maias, por exemplo, contam que o ser humano foi criado pelo deus Kukulkan, que era conhecido como a serpente emplumada. O desenho dele é uma própria serpente. Na China, totalmente do outro lado do planeta, aparece a história onde o primeiro imperador que iniciou a civilização chinesa, ele era filho de uma mulher com um deus dragão que desceu dos céus. Mas a mais impactante sobre essas serpentes é a história dos sumérios, que, entendendo o que eu vou te ensinar agora, você vai entender quem era a serpente do Jardim do Éden. No final do século XIX, foram encontradas mais de 25 mil tabuletas de argila com escrita cuneiforme. A primeira escrita que surgiu no planeta Terra. A primeira língua que foi falada por um ser humano, que foi na primeira civilização que surgiu no planeta Terra. Os antigos sumérios, lá na região do Iraque, onde hoje é o Iraque, né? Na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Os sumérios contam uma história de que eles foram criados pelos deuses Anunnaki, seres que desceram dos céus para a Terra e criaram a raça humana. Segundo essas tabuletas de argila, conta a história dos sumérios que eles tinham vários deuses desses Anunnakis. E tinham dois chefões, Enlil e Enki. Um deles, Enlil, não queria que o ser humano acordasse de seu estado primitivo. Não queria que o ser humano despertasse, aprendesse a ler, aprendesse matemática, aprendesse os conhecimentos para se desenvolver. Queria que o ser humano ficasse inerte, primitivo, sem cultura, sem educação, sem aprendizado nenhum. Já o outro irmão, Enki, queria entregar tudo aos seres humanos para que eles pudessem se desenvolver como civilização, para que eles pudessem alcançar seus estágios mais altos da consciência, para que eles pudessem despertar como um ser divino que pudesse construir a sua vida como queria. E existiu um aflito, segundo a história suméria, uma treta entre esses dois deuses. Enlil não queria que os humanos se desenvolvessem e Enki queria. Enki, ele então ensina o primeiro ser humano os conhecimentos necessários para que ele se desenvolvesse. Ensina a primeira língua, tudo para o ser humano, para que o ser humano saísse de seu estado primitivo, despertasse para suas condições e pudesse trilhar seu próprio caminho. E daí começa toda a história da civilização suméria. Os sumérios contam assim, e arqueologicamente, os sumérios foram a primeira civilização que surgiu no planeta Terra, a primeira civilização humana que surgiu no planeta Terra. O símbolo de Enki, pessoal, desse deus que ajudou o ser humano, que despertou o ser humano, era uma serpente. Ele é a serpente do Jardim do Éden. Só que segundo a história dos sumérios, ele não é o sete pele, não. Ele é o bonzinho que quis ajudar o ser humano, diferente do seu irmão, Enlil. Aí você me pergunta, mas Renato, isso não tá na Bíblia. Por que você está falando aqui? Não era um vídeo só de fatos bíblicos? Sim. Mas olha só, esses textos, essa história suméria é mais antiga do que a Bíblia. E olha só que interessante. O personagem bíblico Abraão, ele morava na terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma cidade que ficava no Iraque, na região do Iraque, que era uma cidade da antiga civilização suméria. Nessa época de Abraão, não existia ainda Israel, nem o povo hebreu, nem judeu, nem cristão, nem nada. Abraão foi um cara que foi escolhido por um Deus, segundo a narrativa bíblica, por Deus, por Yahvé, para fundar uma nova nação, um novo povo e construir um novo reino, que foi o reino de Israel, e Abraão deu origem ao povo hebreu. Só que antes dele, ele morava na Suméria. Então, tudo o que se acontece na Bíblia, em Gênesis, de Abraão para trás, então toda a história do dilúvio, de Noé, Matusalém, Enoque, até Adão e Eva, tudo isso se passava na Suméria. E os próprios sumérios contam uma versão dessa história de um jeito diferente. Olha só como isso é incrível. O primeiro ser humano criado pelos sumérios, segundo as tabuletas de argila, era um homem chamado Adamo e sua esposa, e uma mulher chamada Tite, que são os verdadeiros Adão e Eva.
Na história dos sumérios, foi a serpente que ajudou o ser humano. E esse é o segredo do dilúvio. Enki é a preservação da semente da vida. Enki, na realidade, que avisa Noé sobre o dilúvio para ele construir a arca. Na história dos sumérios fala que Enlil, esse deus que no começo não queria ajudar o ser humano, depois ele entra em contato com Abraão e começa a guiar Abraão e depois todo o povo hebreu para a construção da nação de Israel, do reino de Israel e do povo hebreu. Segundo essa história, o povo de Israel, todo o Deus que nós acreditamos, é um desses seres apenas que veio do céu para a terra. Antigamente, cada povo, cada reino, cada civilização tinha o seu Deus favorito. E o Deus hebreu era Enlil, assim como o deus egípcio era Enki, que no Egito foi adorado como outros nomes, tá? Por isso, inclusive, no Egito você vê aparecer o símbolo da serpente em muitos sarcófagos, em muitos objetos. Todo o Deus do Velho Testamento, de Abraão para frente, era esse Enlil. Por isso que quando você lê o Velho Testamento, você tem uma noção de um Deus muito físico que aparece para as pessoas. Rei Salomão viu Deus 2 vezes, ele estava vendo esse ser. Se você lê o Novo Testamento da Bíblia, a história de Jesus, e o Velho Testamento, você vê claramente que o Deus que Jesus fala não é o mesmo Deus que todos esses profetas do Antigo Testamento falam. É totalmente diferente a forma de lidar, a forma de falar, a forma de explicar. Jesus veio pregando um Deus totalmente diferente, por isso que ele foi crucificado. E a verdade é essa. Essa é uma verdade macabra por trás da história original da Bíblia. Isso sem falar dos ensinamentos de Jesus sobre aliens encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, que foram proibidos por muita gente. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, talvez em outro vídeo. Vou deixar alguns vídeos na tela final desse vídeo aqui que você vai pirar se você assistir sobre essa história, sobre a história dos Anunnakis, que eu não vou me aprofundar aqui porque o vídeo vai ficar muito grande. Cada um desses Anunnakis, desses seres, desses deuses, foi organizando assim seus impérios na Terra, seus povos, formando reis, escolhendo pessoas, fazendo reis, formando seus impérios, dando ensinamentos para as pessoas se desenvolverem. Porém, pessoal, isso não significa que não exista um Deus supremo. Por quê? Até na história dos Anunnakis eles falam de Deus, só que não dessa forma, como um ser que fala com as pessoas e tal. Existiam alguns Anunnakis que fizeram religiões assim, que estão até hoje permeando a nossa sociedade, porém existiram outros Anunnakis, outros seres como esse, que ensinavam a verdade sobre a vida, sobre o universo e sobre o verdadeiro Deus, que é uma energia suprema da natureza, uma energia divina que está dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, que existe uma energia suprema dentro da gente. O nosso espírito é um pedacinho da energia suprema que é Deus, que está dentro de nós, para que a gente aqui na Terra consiga realizar coisas, fazer coisas grandiosas com um desses deuses chamado Thoth no Egito Antigo, depois ele foi adorado como Hermes na Grécia, depois como Mercúrio na civilização romana, conhecido como Hermes Trismegisto. Ele deixou um conhecimento que foi chamado de alquimia para ensinar às pessoas tudo sobre o universo, sobre a natureza, sobre o ser humano em relação ao cosmos, sobre o funcionamento da nossa vida, sobre como fazer para a gente entender o que nós viemos fazer aqui. É o que faz você entender todos os próximos passos que você tem que dar para ir em direção ao progresso. Isso que eu falei para vocês é um entendimento que eu ensino no meu programa de assinatura. Eu ensino lá todo esse conhecimento da alquimia para vocês por apenas R$ 36,90 no mês. A mensalidade, onde você faz o pagamento de R$ 36,90 e tem acesso a todas as aulas que tem lá. Estou avançando no conteúdo com os assinantes, já estamos a 40 aulas, onde eu ensino tudo isso para vocês e muito mais. Eu ensino esse conhecimento da alquimia para vocês, um conhecimento que tentaram esconder da humanidade durante séculos, mas vem chegando no Brasil nos últimos anos. Eu sou um divulgador e hoje ensino, então vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo aqui, no topo dos comentários desse vídeo, para que a gente consiga alcançar o nosso potencial máximo, que é esse o objetivo máximo da alquimia. Fazer o ser humano se tornar a pessoa incrível que ele nasceu para ser. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Comenta aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso, que eu quero ver a sua opinião. Você acha que essa serpente do Jardim do Éden era uma alienígena? Ou você acha tudo isso loucura? Fala pra mim que eu quero saber, tá certo? Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Entra no Transformation Benhur, é R$ 36,90, caramba. Vai, olha lá, paga a mensalidade. Vamos aprender esse negócio que é muito bom. Não tem nada de maldade, de vela, de ocultismo, igual o pessoal acha por aí, já começa a me xingar aí nos comentários falando, servo do mal, nada do mal, é só coisa boa, entendimento sobre a vida, sobre comportamentos, hábitos, atitudes, que ajuda a gente a entender tudo que a gente tá fazendo de errado, que tá atrapalhando a gente de ser a pessoa incrível que nós nascemos para ser, tá bom? Clica, dá uma olhada e vamos para cima.
Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!